Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. O objetivo desse vídeo de agora, tá? É corrigir as atividades que eu passei durante a semana, as semanas, né, anteriores agora, e da escola Luiz Pieruzzi Neto, tá? Mas, obviamente, que serve para todos os que gostam de história, né? Nós estaremos falando do início dos estudos, né, da história aí no caso. E aquele que está me acompanhando no meu canal, dá um joinha, compartilha o vídeo. Aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam, dá uma força pro professor, tá? Ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Ok? Então, gente, começando, né, o que a gente estava estudando, mas é sempre bom lembrar, tá? Que a gente tem que ter consciência, né, nas críticas que se faz ao professor, né? O momento que a gente está vivendo no nosso país é um momento muito difícil. E dizer que o professor não trabalha, né, você está dando um tiro no próprio pé, tá bom? Então é sempre bom dar esse recado, porque tem gente que parece que vive em outro planeta, né? O professor ama o que faz, porque se ele não amasse o que faz, ele jamais estaria nessa profissão tão desvalorizada, tanto economicamente quanto no ponto de vista de valorização da sociedade, tá? Tá bom? Então, antes de criticar o professor, ajude ele, dê uma força para o professor, esteja do lado dele nesses momentos que não estão sendo fáceis. O professor ama fazer o que faz e ama estar em sala de aula, né? Na verdade, todo professor gostaria de estar na sala de aula, tá? Mas em alguns locais ainda não foi permitido o retorno, tá bom? Então, é isso. Mas continuando que é o mais importante, né? Que é a correção das atividades de hoje. Então, as atividades elas tinham, né? Que eu pedi aqui na escola Luiz Queiroz Neto, eu pedi das páginas 28 e 29, que seria o 11 e o 13, né? E tinha um calendário muito interessante, por sinal, que eu achei, né? Da, da cultura de Xingu, né? Do Xingu. Não sei se vocês estão vendo aqui no meu celular, tá? Então, aí tinha um calendário. E o calendário, ele é cíclico, né? Ou seja, ele se repete sempre, né? Uma coisa cíclica. Ele se repete. E aí, esse calendário, né? Ele era para você responder algumas perguntas a respeito desse calendário, tá bom? Aí se dizia assim, a primeira pergunta: quais atividades os povos indígenas do Xingu realizam no mês de janeiro? Aí você tinha que olhar lá no calendário, né? Tinha que dar uma olhada no calendário. O mês de janeiro. Ok? Não sei se vocês vão ver aí, ó. Mês de janeiro. Tá? Que é esse que tem a plantinha. Enfim. Que seria o que? Eles escolhem milho. Tá? Escolhem milho. Seria o caso do. Né, da colheita do milho, tá bom? Tá? Então, muito interessante, né, a atividade. Aí, na letra B, eles pediam para vocês dizerem, né? E no mês de abril, quais as atividades realizam? Que seria, eles realizam pescaria, tá? Então, você tinha que olhar lá no calendário de novo. Sempre olhando lá no calendário, poder responder as atividades, né? Se você não olhasse no calendário, não tinha como você responder as atividades solicitadas lá no, né, no livro de vocês lá, tá? Tá bom? Então, ó, a gente olhando aqui no mês de... Eles pediram no mês de abril, tá? Não sei se vocês vão enxergar daí, tá bom? Que tem tipo uma redinha lá, né? Aqui, ó. Tá bom? Estão vendo aqui no vídeo aqui, ó. Tá? Onde eu coloquei meu dedo. Então, aí na letra C, com base na análise deste calendário, dê outros exemplos de ação do tempo na natureza, nas atividades dos povos do Xingu, tá? Então, seria, né, outras atividades que apareceriam ali. Então, você, por exemplo, colocaria época boa para o plantio da mandioca, né? Plantio da mandioca. Também
períodos em que a melancia e o abacaxi estão maduros, por exemplo, tá? Então tudo isso tem possibilidades, né, de você pensar, né, a questão do calendário aí, tá? Tá bom? E a letra D era uma resposta pessoal, né? Por quê? Eles pediam para que vocês fizessem uma... seria como se fosse um calendário semelhante, tá? É um calendário semelhante. Se queriam que fizesse um calendário semelhante, só que usando a sua criatividade, né? Então você poderia, por exemplo, incluir meses escolares, você poderia colocar férias, aniversário, etc., né? Você colocaria num círculo, que nem no caso dos índios do Xingô, e você colocaria isso, quais são os meses aí que são importantes na sua vida pessoal, tá bom? Então a resposta era pessoal dessa questão desse item, né? O D no caso, tá? Tá bom? A questão 13 também era bastante interessante, né? Porque eles pediam para você entrevistar uma pessoa com mais de 50 anos, e aí você ia perguntar para essa pessoa, fazer uma entrevista, né? Perguntando a respeito das brincadeiras daquela época, né? De uma pessoa de mais de 50 anos, de quando ele era criança, obviamente, né? E o que ele brincava? Então, eu, por exemplo, né, eu escutava falar como meu pai brincava, né? Porque meu pai é lá do Nordeste, então ele usava o que? Ele usava o que ele tinha em mãos. Ele era uma família muito pobre, né? Então ele não tinha muita condição. O que ele fazia? Ele usava a palha do coqueiro, né? Fazia carrinho cortava, né, um carrinho e fazia um carrinho de madeira, usando a própria natureza, né? Então, tudo é a criatividade da pessoa, né? A gente que vive aqui pro lado do Sudeste, né, nós temos outras brincadeiras para cá, né? Mas tem algumas brincadeiras que são gerais do Brasil, né? Que eu acho que todos até hoje brincam, que são permanências, né? Por exemplo, o pega-pega, o esconde-esconde, a pula-cela, né? Na minha época tinha pula-cela, a gente chamava, no bairro, a gente morava lá na usina, de manamula, né? Que era pular por cima do colega, né? E aí tinha umas coisas que a gente falava, mas também faz muito tempo, né? Eu tenho 42 já, vou fazer 43, né? Não tenho 50 ainda, mas não é tão distante assim, né? Se a gente for parar de pensar, tenho colegas que conviviam comigo, que estão ali na casa do... quase chegando aos 50, quase 50 anos, como a gente fala, né? Então a gente brincava junto, na verdade. Eles um pouco mais velho que eu, no mesmo bairro, né? Fechado, no caso da Light, né? Então a gente tinha esse privilégio, né? De brincar, de poder brincar no espaço sem se preocupar com a violência, né? Que é o que infelizmente ocorre no caso, né, da geração de vocês aí. Não se tem essa tranquilidade, né, que eu tinha na minha época, tá? Então, polícia e ladrão, o malha, né, que era uma brincadeira um pouco pesada, que era geralmente os meninos davam um soco, né? Batia no colega que ia ser malhado aí no caso, né? Questão da vestimenta, os meninos usavam short, olha que coisa curiosa. Hoje em dia eles usam bermuda, né? As meninas usavam vestido ou saia, hoje em dia elas usam short. Então houve uma liberalização da roupa das meninas e a roupa dos meninos aumentou de tamanho, né? Obviamente que os meninos tiram a camisa, né? Enfim, é isso, tá? O que importa é que as crianças sejam felizes, né? O mais importante, tá? Normalmente, na minha época, os meninos não brincavam com as meninas, né? A não ser que fosse parentes, né? Pessoas muito próximas, tá? Uma questão que era cultural mesmo, né? Menino não brinca com menino, enfim, tá? É cultural, tá? Hoje em dia as coisas estão bastante mudadas nesse sentido também, tá? Aí eles pediam para fazer um texto a respeito disso, que era uma coisa pessoal de vocês, né? Tinham que colocar ilustrações, também uma resposta pessoal. E o último item, para vocês falarem da experiência de ter entrevistado uma pessoa mais velha, né? Então eu, pessoalmente, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, entrevistei pessoas mais velhas que eu, que eram os professores da escola onde eu estudei, né? Quando era criança, tá? E foi maravilhoso, né? A experiência de vida das pessoas mais velhas, a visão de mundo que eles tinham, que eu não tinha, né? Enfim, então eles passaram uma experiência para mim que eu nunca tinha tido, né? Então quando você entrevista uma pessoa mais velha, você está fazendo o papel do historiador. Esse trabalho que vocês fizeram foi nada mais do que um trabalho de historiador, isso que é o mais interessante, gente. Alunos, vocês fizeram um trabalho de historiador, entrevistar uma pessoa, né? Vocês fizeram um trabalho interessantíssimo, né? Que é lidar com história oral, tá, gente? Tá bom? Que foi o meu trabalho na época da faculdade, foi história oral. Eu amo essa parte, né? Então é um tipo de atividade maravilhosa, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo.
tá? Qualquer dúvida, os meus alunos da Escola Peruzzi vão lá e se comuniquem comigo, né? Ou no privado, na mensagem privada, ou, enfim. Vocês sabem como entrar em contato comigo, tá bom? Aos meus seguidores do meu canal, mais uma vez eu peço o meu joinha e qualquer dúvida vocês também entrem em contato comigo. E a gente está aí, né? Amamos a história e que tudo isso passe logo, né? Mas sempre curtindo os nossos vídeos e aprendendo a cada dia mais, tá bom? Até a próxima, pessoal.